Maravilha! Começamos a gravar agora. Vou receber hoje uma pessoa extremamente importante, tem uma inteligência emocional fora do normal. Conheci em São Paulo em um movimento muito bom que nós fizemos. Eu sou Alessandro Pereira, sou de Belo Horizonte. Eu trabalho com móveis planejados, tenho uma representação de piso vinílico, mas por muito tempo na vida eu sempre desejei fazer algo diferente. E esse algo diferente é trabalhar com pessoas num aspecto emocional. Trazer para as pessoas algo mais encantador, no meu ponto de vista, que é trazer clareza e ajudar essas pessoas nos seus financeiros através de treinamentos. Para isso, eu estou me formando em terapeuta TRG, que é o tipo de profissional que vai ajudar as pessoas a reprocessarem sistematicamente os seus momentos, os seus espaços, os seus ambientes, e, através das técnicas que eu tenho de vendas, unir uma coisa na outra para ensinar essas pessoas a venderem melhor. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, então estou pedindo apoio. E não é nem ajuda, tá, gente? Estou pedindo apoio de uma aliada que faz parte de um programa comigo, que é o Aliança Divergente. Para quem não conhece, Aliança Divergente é um movimento muito legal criado pelo Elton Euler. E daqui para frente nós vamos falar de traços de caráter, perfil comportamentais e outras coisas mais. Mas nada melhor do que a Janaína Chonadier. Oh, quase que eu acertei, mas é Chonardi. Isso. Não existe, tá, gente? É só figura ali, mas não existe. É porque o sobrenome é alemão. Também uma baita de uma loura dessa, o sobrenome tem que ser alemão, né? Gaúcha, do Rio Grande do Sul, casada, mãe de duas personalidades. E aí ela vai contar um pouco sobre ela. Daqui para frente, nós vamos falar do que a gente vai fazer aqui, entregar para cada um de vocês aquilo que vai fazer sentido para as nossas vidas. Jana, conte aí pra gente quem é você, o que você faz, para quem você faz, quem é a sua família, quem são as pessoas mais importantes para você, o que você faz com aquilo que você aprendeu. Oi, tudo bom, gente? Tudo bom, Alessandro? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Como o Alessandro disse, né, nós nos conhecemos, foi em janeiro deste ano, né? Janeiro. Em São Paulo, como ele falou, sou gaúcha, sou aqui do Rio Grande do Sul, especificamente da cidade de Sapucaí, bem próxima a Porto Alegre. Tenho 48 anos, casada, fiz 25 anos de casada agora, com um maridão incrível, que é o Rodrigo, e tenho dois filhos, a Giovana de 22 e o Rafael de 15. E realmente sou formada como analista corporal pelo Elton Euler, né? Para quem não conhece, ele é o dono da escola O Corpo Explica. Fiz a minha formação em meados de 2021, né? Passei de primeira, né? Como boa rígida que sou, que me desafio bastante, passei de primeira, gabaritei as provas. E de lá para cá eu venho trabalhando com esse trabalho, assim, que eu achei algo incrível, né? Por que incrível? Porque, primeiro, foi onde eu me descobri, né? Eu passei por muitos anos, né? Fui no sentido de literário de trabalho e de profissão, eu fui funcionária a minha vida inteira. Pós-pandemia, ali, eu fiz alguns empreendimentos, mas eu entendi através da análise corporal, para mim, foi que eu me entendi como pessoa, como realmente o porquê que eu sentia e agia, né? E pensava daquela maneira. Então, o meu público maior das pessoas que me procuram realmente são públicos femininos, mas eu atendo ao público masculino também. E o interessante é que a análise também ajuda muito os casais, porque a gente consegue cruzar as análises. E é isso. Legal demais. Jana, você falou um negócio importante, que as pessoas que estão ali na aliança, elas são pessoas que estão buscando alguma coisa. E nesse buscar alguma coisa, a gente sempre vai encontrar traços de personalidades
de pessoas que costumam se envolver com seres diferentes dos traços dela. Eu queria que você contasse sobre o que são esses traços mesmo, de personalidades. Traços de personalidade não, né? Traços de caráter. Caráter. Isso. Beleza. Fala um pouco mais do que é isso. Mas antes de você falar sobre isso, eu queria que as pessoas entendessem que é o seguinte, a Jana vai dar uma pincelada sobre o que são esses traços, e a partir do próximo episódio, nós vamos falar de cada um desses traços em separados, para que você entenda, né, qual é o seu traço e o que você pode fazer com cada uma dessas coisas. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, eu acho que antes de mais nada, para as pessoas entenderem, eu sei que é uma parte mais chata, mas é que para o conteúdo não ficar muito vago e as pessoas entenderem se, poxa, eu não entendi, não me identifiquei, como tudo aconteceu, né? De onde veio, quem descobriu e quem surgiu, aquela coisa toda. Então, assim, para vocês entenderem, o estudo dos traços de caracteres, ele já vem, eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas ele já vem lá da época do Freud, do Reich, do Lowen. Então, assim, ó, tem todo um estudo que já foi pronto. O que o Corpo Explica fez para que nós nos formássemos? Eles pegaram um conteúdo que sempre existiu, que hoje praticamente ele é estudado dentro da área da psicologia das universidades, para se formarem os psicólogos, e em cima de um conteúdo que ele usou, ele não inventou isso foram lá os cientistas, né? Ele, em cima disso, ele achou uma forma de medir. Então, para que as pessoas entendam que não foi nada inventado recentemente, é algo que já vem há uns bons anos atrás. Combinado? Um outro combinado que eu quero deixar na explicação, que quando eu citar os nomes dos traços de caráter, as pessoas entendam que não é uma patologia, tá? E sim, é um nome que eles deram lá e para não perder a essência, seguiu como está até hoje. Então, porque tem os nomes ali, tipo psicopata ou masoquista, não é patologia, não é uma doença, é o nome que se deu para aquele traço, combinado? Então, Ok. só para as pessoas entenderem que indiferente se tu nasceu aqui no Brasil, ou nasceu na Índia, ou nasceu na China, indiferente de que parte do planeta tu nasceu, a funcionalidade é a mesma. O que vai diferenciar vai ser os ambientes e a forma como tu foi desenvolvido nessas 5 etapas e o ambiente que tu teve e os relacionamentos que tu teve. Então, eu sou lá da Indonésia. Vale para quem está nascendo lá também, que se desenvolveu lá, só para entender. Então, o ser humano, ele passa, o Alessandro, e para os nossos espectadores que estão nos assistindo, a gente passa por 5 fases de desenvolvimento, tá? Então, começa lá na gestação, quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe, quando a criança nasce na parte da amamentação, a parte da interação é quando aquele bebê ele não interage mais só com a mãe e o bebê, interagem com os tios, aquelas pessoas que estão na volta, a parte do desfraude e a parte da sexualidade. Se eu não me engano, ele encerra entre os 5 e 6 anos. O que encerra? Vamos usar a idade de 6 anos. Chegou os 6 anos, tu só vai crescer. O formato do teu corpo vai ter o mesmo. Então, Os traços já estão prontos. Prontos. Então, todas as pessoas do planeta têm os 5 traços. O que a análise corporal vai te trazer? A forma de medir a porcentagem que tu tem de cada um deles, e em cima de cada um é onde a tua dor e o teu recurso vai estar muito mais ativado do que aquele outro que tem dor e recurso de uma porcentagem menor. Então, assim, tem pessoas que dizem, eu só tenho esse. Não, tu tem todos. A diferença é que o teu corpo, predominantemente, foi mais impactante do teu desenvolvimento naquela fase, ou da gestação da tua mãe, ou na amamentação, ou na interação, ou no desfraude, ou na parte da sexualidade. Então, assim, hoje eu entendo porque algumas pessoas têm os lábios mais carnudos, os lábios mais grossos. Então, por que tem pessoas que têm um bumbum mais redondo? Por que tem pessoas que não têm? Pode ir para academia morrer malhando, que não vai aumentar o formato do bumbum. Por que pessoas têm mais cinturas, outras não? Então, assim, todo esse contexto, a análise corporal, ela ensina.
E ela te mostra. Então, em cima da tua análise, tu vai exatamente sim entender a forma como tu realmente sente, como tu pensa e como tu age. E por que daqueles conflitos que acontecem dentro da tua cabeça. Então, a grosso modo é isso. Como é que foi a gestação? Como é que foi a amamentação? E por aí vai. Então, quando a gente faz a análise, qual é exatamente a parte do corpo que a gente pontua? É o formato do teu rosto, dos teus lábios, dos teus olhos, do teu tronco, do teu quadril e das tuas pernas. Não interessa se a cor do olho é azul, verde ou castanho, não interessa se tu é loira, se tu é morena, se tu é pardo, não interessa. É o formato do corpo. E em cima desse formato é onde a gente vem com as respostas. Porque não é só tu fazer a tua análise e descobrir, tá, eu sou assim, eu sou mais racional do que emocional, ou vice-versa. Isso, se tu souber usar o teu recurso, vai solucionar muita coisa na tua vida. Tanto nos teus relacionamentos, num modo geral, com o marido, com o amigo, com filhos, a vestimenta, os lugares favoráveis e não favoráveis. Então, assim, a análise corporal mesmo, ela te traz uma vastidão de resposta para tudo. E Literalmente para tudo. E quem pode fazer essa análise corporal? É aconselhado da idade, tipo, da adolescência para cima. Ah, eu já tive clientes querendo que eu fizesse dos filhos. Só que dependendo da idade da criança, ela ainda está em desenvolvimento, então não tem como a gente fazer. Então, cada traço de caracteres, todos eles, existe uma dor e um recurso. Então, por que a análise te ajuda? Daqui a pouco tu tá sentindo uma determinada coisa e tu não sabe como resolver. Então, quando tu te conhece, tu tem microações que tu pode fazer para que daquele momento tu saia daquela angústia, daquela irritação e tu possa trazer o teu traço para o recurso. Tá, me fala o que seria recurso. Vamos, por exemplo, assim, ó, vamos por partes, então. O esquizoide é o primeiro traço que ele se desenvolve, que ele está na barriga da mãe. Qual é a dor daquele traço naquele momento? Eu tenho esquizoide, só que o meu esquizoide é 7%, né? Então, qual é a dor do esquizoide? Ele tem medo de ser rejeitado. E qual é o recurso desse traço? É a criação. Ela é aquela pessoa que, quando ele tem uma predominância muito mais forte no corpo dele, são aquelas pessoas que são muito magras, que comem por obrigação, que a mãe está sempre em cima. Come que tu tá magrinho, tu come, tu não engorda. Come por necessidade. Então, são pessoas que gostam de ficar muito sozinhas, geralmente usam óculos, gostam muito de ficar jogando videogame. Resumindo, eles gostam de ficar na sua caverna para poder criar. Tanto que se tu... Para eu anotar aqui, me fala esses nomes. São o esquizoide, que ele vem... Esquizoide. Como o nosso Elton Euler, que é o nosso mentor, tanto no Corpo Explica quanto na Aliança Divergente, ele mesmo disse, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ele tem uma porcentagem bem grande de esquizoidia, por isso que ele é muito áspero, muitas vezes nas respostas, porque é o jeito dele de funcionar. Tem o traço oral, que ele se forma oral, que ele se forma ali na parte da amamentação da mãe, bebê e mãe. A parte do psicopata, que não é uma patologia, simplesmente foi o nome lá que eles deram, né, o cientista, que é quando, quando aquela criança está interagindo fora do ambiente com o exterior, outras pessoas. O masoquista, tá, gente, que não é aquele que se chicoteia, não, muito pelo contrário. Ele é o traço que se forma ali na parte do desfraude. E a parte da rígida, que é o nosso... Rígida ou rígido. É o último traço. É o último traço, que se forma ali na parte da sexualidade. É quando a criança está olhando o mundo à sua volta em pares. Papai tem mamãe, titio tem titia, e eu tenho quem? Daí é onde entra aquele conflito da menina se apegar mais, puxar mais para o pai, e o menino puxar mais para a mãe. Entendi. Então, quando o menino é muito apegado à mãe... É que a parte do desenvolvimento ali da rigidez foi mais impactante, entendeu? Entendi. Então, beleza. Como eu não sou muito apegado à minha mãe, eu não tenho quase nada de rígido. Não, muito pelo contrário. Não vou dizer porque eu não fiz a tua análise ainda. Não significa na função do apegado. Significa, muitas vezes, disputar espaço. Ah. Entendeu? Disputar espaço. A criança está ali e ela quer disputar espaço.
Ela quer Entendi. ela quer. Então, de acordo com a formação ali, que foi mais impactante, então, mais o teu corpo, que são pessoas muito acinturadas, pernas torneadas, assim, mal faz exercício numa academia e tá lá musculosa, diferente da oralidade, que pode morrer malhando, e a pele já é mais molinha. Então, de acordo com o ambiente naquele momento, se encerrou pelos 6 anos e dali para frente o corpo só cresce. Janaína, me conta uma coisa. Esses traços aparecem até os 6, 7 anos, mais ou menos, que foi o que você falou, né? Ele termina o desenvolvimento deles ali, isso Ele mesmo. termina o desenvolvimento. E aí, é indicado fazer uma análise a partir de quê? 15 anos? Isso, por aí. 15 anos. Tá, mas uma pessoa de 40 que nunca fez, ela pode fazer? Pode. Tá. O que geralmente, se a gente não. O que dá para a gente. Não é que seja dificuldade, o que quando a gente fez a formação, eles nos aconselharam, quando são pessoas mais idosas, digamos, de mais idade, que a gente consiga algumas fotos, né? Porque, como é que se diz? A lei da gravidade é para todo mundo, né? Sim, Tudo aí vai vai cair. cair. Me desculpa. E até Mas o formato não muda. O formato do sim, teu corpo não muda. mas o formato não muda, mas existe também algumas pessoas que se modificaram Através de cirurgia plástica, através só. de cirurgia plástica. E Daí aí é a gente possível tem ler que. essas pessoas? Pode, mas daí a porcentagem vai dar errada. É por isso que quando as pessoas chegam até mim, quais são as perguntas que a gente precisa fazer? Fez cirurgia plástica? Fez alguma estética? Estética não digo nem por rugas, digamos assim, ó. Até uma pessoa que sempre teve os lábios muito finos, e tu vai lá e faz um preenchimento labial. Daí eu preciso de uma foto do antes. Entendeu? Entendi, porque isso pode comprometer a leitura. A leitura, e daqui a pouco tu vai estar trabalhando, dando muita ênfase para um traço que tu acha que ele é a porcentagem maior, e quando vê é o outro. Entendi. Eu já atendi pessoas que chegavam em mim depois do atendimento, eu estou passando por tal situação, eu acho que a culpa é da minha rígida. Eu disse, coitada, não é porque ela tem o traço principal, teu pico maior, que é ela que está na dor, não. A gente tem que olhar com carinho para todos os outros. Mas o que eu sempre falo assim, ó, uma situação para tu entender assim, ó. Vamos pegar um exemplo. Se a gente vai jogar vôlei, tá? E estamos eu e tu lá sentado no banco de espera para a gente ser escolhido. E tu tem 40% de rigidez, junto lá com mais um somadinho ali com o teu psicopata, né? Que são os traços que gostam mais de aparecer. E eu tenho lá, tipo, uns 40 de rígido, de esquizoide, vamos supor, que não é o meu caso, mas vamos supor que eu tenha. E eu não sou escolhida para jogar no time e tu também não é. Tu acha que eu vou sofrer? Eu vou estar agradecendo o porquê que não me escolheram. Tu já vai sofrer, porque tu vai querer achar defeito em ti, o porquê que isso, vai, como diz aqui os gaúchos, vai achar cabelo em ovo, tu vai ficar nervoso, tu vai querer saber o porquê. Então, determinadas situações, a gente tem que olhar com a porcentagem. Para mim, não ia ter problema nenhum. Agora, se tu tem bastante oralidade e eu tenho bastante esquizoidia, que é o esquizoide, e eu e tu, nós estamos dentro de uma empresa e nós dois vamos apresentar um projeto para a empresa, e naquele momento alguém foi lá e disse assim, não, vocês dois estão doidos, né? Que eu jamais irei aplicar isso aqui dentro da empresa. Eu, como uma esquizoide nata, eu vou morrer. Porque eu daí nunca mais eu vou te dar ideia nenhuma. A minha oral vai chorar, a tua oral vai chorar, vai se sentir ali, mas não vai sofrer tanto porque não foi abandonada, ela só teve uma rejeição e está tudo certo, vida que segue. Caraca. E a gente vendo isso, por exemplo, tô lembrando agora, você falar, tô lembrando das apresentações de faculdade. Né? É mais ou menos isso, tem pessoas que são 5 pessoas no grupo, né? 3 não quer aparecer, mas tá ali figurando, e se pedir para falar, morre. E se for esquizoide mesmo, dá para ela criar. Cria, bota. E por isso que eu tô dizendo, é incrível esse mundo de quando tu entende como a gente realmente funciona, quantas coisas poderiam ser resolvidas. Empregos, relacionamentos, né? As pessoas chegam até mim, meu marido não me ama, porque não sei o quê, ou meu namorado isso, porque o meu público maior é feminino, né? Apesar de eu já ter atendido bastante homens também, só que homem já é mais prático, né?
E daí eu fiquei percebendo, não, me diz mais ou menos como é que é o formato do corpo. Não é que ele não te ama, a forma de ele expressar o amor é diferente. A forma dele expressar é diferente. É isso aí. Você falou um negócio que faz muito sentido. Hoje, a maioria das empresas contratam, né, através de RH, e o RH usa muito um recurso que chama DISC, ok? E esse recurso DISC mostra alguns, não mostra traços, né, mas mostra alguns comportamentos dessas pessoas, entendeu? E o que você acha, né, das empresas passarem a usar, tá, o recurso, né, que são os traços comportamentais, para fazer também as suas análises de contratação? Incrível, porque a empresa ia economizar muito mais dinheiro e tempo, e o funcionário iria procurar um emprego que se adequasse com a forma de funcionar. Ah, então quer dizer que se eu sou uma pessoa que tenho muita oralidade, se eu pegar um emprego que se adequasse para uma pessoa que precisava criar, eu não vou conseguir trabalhar, mas vai conseguir com mais dificuldade. E é onde tu vai gastar muito as tuas fichas, que a gente fala, dentro do teu emprego, e tu vai ter que saber, quando tu estiver fora da empresa, ações para te conseguir trazer aquele teu traço para o recurso. Então, se eu falar assim, Janaína, eu tenho uma vaga, tá, para um cargo específico na minha empresa, vamos colocar lá, para o marketing da minha empresa. Qual é o tipo de caractere, né, qual é o tipo de traço, tá, que eu poderia muito bem colocar na minha empresa através de uma análise que você faria? Tá, o marketing é uma coisa muito vasta, porque dentro do setor de marketing existe videomaker, tem os que fazem os cards, então, para mim te dizer especificamente, tu deveria me dizer uma vaga certa. Mas vamos então mudar a pergunta assim, ó, Janaína, eu tenho uma empresa, vamos pegar o teu exemplo, tu disse que tem uma marcenaria, né? Eu tenho uma vaga aberta porque eu preciso de um vendedor. Só que eu preciso de um vendedor astuto que vá, né, que encante as pessoas. Porque assim, ó, vender eu acho algo incrível. Eu não tenho tanta habilidade para vender porque eu sou muito mais emocional do que racional, tá? Então eu já entendi isso, então se eu precisar vender alguma coisa, eu tenho que me aliar com alguém que venda. Mas vamos supor, olha, eu preciso vender e assim, ó, são móveis de luxo, eu preciso atingir um público-alvo de pessoas riquíssimas. Qual é o perfil que tu acha que seria ideal para essa vaga? Coloca ali como traço principal, psicopata, o segundo, o rígido, e eu colocaria uma oralidade ali na terceira opção, mas deixaria ele tinha que ser lá por terceiro. Por quê? Porque o oral ele é muito mais emocional do que racional, então é capaz do oral vender mais barato para poder se conectar com o teu cliente, só que não é esse o teu objetivo. Tu quer atingir um público-alvo que é pessoas ricas, um patamar de pessoas, digamos, milionárias, então tu quer alguém. Porque o psicopata, lembrando, tá, gente? Isso aí vai funcionar se a pessoa tiver com aquele traço no recurso. Recurso, tá? Tem que estar de bem. O psicopata, se ele está no recurso, o Alessandro, ele vende vento dentro de vidro. E tu compra e achando que tu comprou o vento da primeira categoria que estava lá na área verde das melhores árvores da Amazônia. Por quê? Porque o psicopata, ele é articulador, ele é manipulador. Por isso que eu digo, no recurso ele manipula muito bem. Ele é um excelente líder. Para mandar, é aquela criança, quando é pequenininho, tá naquela turminha dos amigos lá e manda em todo mundo e não faz nada. Vai lá e busca o picolé pra tia, vai lá e busca o copo com a mãe, pede tal coisa. Ele manda. Esse é o nosso psicopata nato. Em segundo, o rígido. Por quê? O rígido é do glamour. O rígido, ele é da competição. Se tu contratar uma pessoa com esse perfil, diz assim, ó, eu duvido que tu feche essa venda. E tu desafiar, mas olha, é pessoas competitivas. E o oral eu colocaria em terceiro,
porque dependendo do perfil de quem tu vai atender, ele vai se conectar, é aquela pessoa que gosta de um abraço, que gosta de dar aquele aperto de mão, que se coloca no lugar. Então, daria um equilíbrio ali, 2 traços, porque o rígido, para vocês entenderem, dos 5 traços, ele é o que é 50% emocional e 50% racional. O esquizoide e o psicopata são os traços racionais, e o oral e o masoquista são os emocionais. Então, daria uma equilibrada, a pessoa ia lá, ia instigar aquela coisa toda, e no final a oralidade daquela pessoa iria acolher. Legal demais. Jana, se a gente separasse cada perfil desse por episódio, a gente teria conteúdo suficiente para falar dos perfis, muito! né, de cada Gente, perfil, assim, com muita clareza, né, e mostrando para as pessoas como elas podem usar isso em seus benefícios, com elas certeza. podem entender, por exemplo, até o padrão do parceiro, o padrão do chefe, como agir diante dessa situação, Exatamente. aceitar, É, aceitar ou não um desafio, aceitar ou não um emprego, se movimentar dentro daquele ambiente de trabalho, e aí até para as pessoas que estão contratando, né, RHs, por exemplo, entender se isso faz sentido para ele entregar para o empresário aquele profissional, tá? Com a capacidade para aquela vaga. Com isso, ele pouparia tempo, muito. Até dinheiro. porque tu imagina assim, ó, eu sou uma empresa que eu estou contratando, daí daqui a pouco tu vem até mim para uma vaga para criação, marketing. Tu veio, tu tá precisando de emprego, tu tá procurando, tu tá precisando, então tu tá numa fase difícil da tua vida e tu tá bem aquela assim, ó, tá pegando o que tá no vento, tu tá pegando com as mãos. Daí tu vem para essa vaga de marketing. E essa vaga, ela é para criação. É para tu ficar com aquela mesinha de frente para a parede, e tu ficar viajando, tu precisa criar card, tu vai ter que criar alguma coisa. Só que tu é uma pessoa que tem bastante psicopatia, vamos supor, aquela coisa toda que eu acabei de citar. Daí, se eu te conheço e eu sei desse mundo da análise corporal, do formato dos traços de caracteres, eu vou olhar assim, não, mas espera aí, eu tô precisando de alguém para essa vaga do Alessandro, só que ele não está encaixando para esse perfil. Mas tem o Antônio. O Antônio está lá na vaga de vendas e eu estou vendo que ele não tá estimulado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Antônio para a vaga de marketing, vou treiná-lo, se for o caso, e vou te contratar para a vaga do Antônio. Por isso que isso já aconteceu de pessoas que eu atendi e de dizer assim, olha, fomos remanejados dentro, eu vi como é que eu estava funcionando e eu cheguei para o meu chefe, olha, eu não que eu não dê conta disso, mas eu acho que se eu tivesse aqui, o que tu acha não seria melhor? Legal isso demais, cara. Isso, não que tu não conseguisse dar conta, talvez, da criação, sabe por quê? Porque tu tem um esquizoide ali no teu corpo. Só que tu ia penar muito, porque tu ia sobrecarregar demais um traço, e o que precisava estar em evidência, que seria o teu psicopata, com o teu rígido lá, tu não ia ter contato com pessoas, tu não ia conseguir usar o teu potencial porque o que realmente tu consegue fazer. E é onde as pessoas entram em burnout dentro das empresas, porque elas não têm muitas vezes, não é que não tenha capacidade, jamais, gente, não estou dizendo que as pessoas não tenham capacidade, mas elas se sobrecarregam demais e carregam coisas demais nas costas, sendo que o corpo delas suportariam outras, entendeu? Legal. Bom você ter tocado nisso. Quando uma pessoa está se queixando de muito trabalho, ou se queixa, mesmo que ela não trabalhe muito, ela falou assim, olha, eu não trabalho, não estou trabalhando tanto, mas está tão pesado o meu negócio, né? O que eu faço pode ser que ela esteja numa função que não é a dela, ou que não deveria ser, por exemplo. Ou de repente assim, ó, essa pessoa, ela tá sobrecarregada, ela tá numa função que talvez não seria como traço principal funcionar, mas ela decidiu que ela não quer sair dali, porque ela gosta dos amigos, gosta do salário, o benefício tá bom, né? Então quer dizer que eu tenho que pedir demissão? Não. Através também da análise, tu vai conseguir ações, lembra que eu falei? Tu vai sair dali, porque tu sobrecarregou demais o teu traço dentro da empresa, e tu vai sair dali e tu vai precisar fazer ações para te conseguir suprir aquilo que tu carregou demais e deixou na falta os outros.
tá? O quanto facilita para um empreendedor, o quanto facilita, né, pela sua experiência, pela análise que você faz, o quanto facilita para um empreendedor contratar alguém que tenha a sua análise feita, tá, através do que você está me dizendo aqui, ou dizendo para a gente, o quanto facilita para ele fazer essa análise já com o profissional contratado? Imagina assim, ó, o tempo financeiro, porque vamos partir do princípio, tá? Tu contratou uma pessoa, hoje eu não vou saber de cabeça agora, mas a porcentagem veio aumentando há bastante tempo, o índice de pessoas que elas não ficam mais no serviço por muito Sim, tempo. Daí vem aquela coisa dos julgamentos. Ah, porque eu não sei o que é vagabundo, ah, porque não sei o que é seguro-desemprego. Muitas vezes não é. Não é, a pessoa não tá, ela pegou, lembra que eu falei, tu tá desempregado, tu precisa sustentar a tua família, daqui a pouco tu te obriga a fazer coisas que tu nem gosta. E vamos combinar, o índice de pessoas insatisfeitas hoje com o seu trabalho tá gigantesco, né? Então, quando a pessoa tem uma noção de como é que aquela pessoa dá especificamente para aquela vaga, gente, tu economiza muita coisa em rescisão, em convênio médico, porque assim, ó, a gente sabe hoje, principalmente que no Brasil, o empreendedor paga muito imposto. E se sim. ficar essa circulação de funcionários que não pagam, não param mais nos cargos, o empreendedor está até desistindo de empreender porque dá muito mais prejuízo do que lucro. Está deixando muito dinheiro na E mão. daqui a pouco tu tá com um funcionário ouro nas tuas mãos ali, e tu, porque assim, ó, tu quer estimular um esquizoide, é diferente do que tu tentar estimular uma pessoa que tem muito mazoca nas costas. Então daqui a pouco tu tá dando uma bonificação para uma pessoa que nem dá bola pro dinheiro. Ela quer, se tu incentivar ela de uma outra forma, tu consegue muito mais coisa. Tu entendeu? O rígido é tu desafiando ele. Tenta desafiar um esquizoide, ele não tá nem aí. Ele só vai dizer, me deixa eu ficar aqui no meu cantinho, que é no meu mundo de Bob, que nem tem aquele desenho, eu tô feliz e tá tudo certo. Então, isso ajuda em todos os sentidos também, assim, ó. Não é nem tu contratar uma pessoa só para aquele cargo, é tu também conseguir lapidar ele depois para aquela função. Porque assim, até para te vender, tu que é vendedor, se tu usar a tua, como é que se diz? Malemolência. A tua malemolência para te vender, o estilo da tua malemolência para tu vender para uma pessoa que tem bastante oralidade e usar os mesmos artefatos, os mesmos caminhos para uma pessoa que tem esquizoide, é um tiro no pé. Como, por exemplo, assim, ó, tu é um vendedor e tu chega na pessoa e tu vai lá e tu abraça aquela pessoa. Muito prazer, eu sou o Alessandro, eu vim aqui fazer o teu projeto de imóvel e abraça. E a pessoa é muito esquizoide. Ela não gosta de contato físico. Então, se tu for vender para um esquizoide e apertar a mão dele, show de bola. Não toca. Ele não gosta de contato físico. Beleza, mas vamos pensar o seguinte: pensa que o Alessandro quer conhecer os traços de seus clientes. O que ele deveria fazer para conhecer cada traço desse já no primeiro contato? No caso, acho que a pessoa que vai contratar tinha que ter mais ou menos uma noção mais esmiuçada da que eu tenho, porque assim, ó, a análise a gente faz através do formato de corpo de uma pessoa. É óbvio, né, que se tu for me contratar para mim, para te ajudar a contratar os teus funcionários, é óbvio que se tu chegar para a pessoa assim, fica aí de bermuda e camiseta ou de top de academia que eu preciso analisar o teu corpo para te saber que tu vai dar certo para essa vaga. Isso até nem pode, né? Isso é invasão de privacidade, aquela coisa toda. Mas quando a pessoa me contrata para fazer serviço dentro de uma empresa, eu vou me basear em cima de fotos. O que a gente pode fazer? Porque quem é que não tem rede social hoje, né? Quem é que não tem? Ou daqui a pouco, na entrevista, tu olha mais ou menos o formato do corpo, assim, ó, para saber. Porque todo mundo tem os 5 traços, mas qual é a predominância mais alta que tu sabe daquela pessoa? Então, é a diferença de tu me contratar para mim fazer o teu atendimento individual, eu vou te entregar um determinado material, e quando é para empresas, a gente faz um esboço geral dos traços e não individual para aquela empresa ter mais ou menos um
o manual de instrução, como provavelmente a pessoa tem do DISC, não tem? Ah, se a pessoa se comporta de tal maneira, ela é ideal para tal cargo, tá? Mas e se a pessoa tem esse comportamento? Ah, mas ele tem esse formato do corpo. Não, então não tá fechando aqui, tu entendeu? Então, daqui a pouco a gente pega e faz, a gente casa uma coisa com a outra. Então, assim, a entrega, tipo assim, o conteúdo é diferente, mas a forma de entregar, o conteúdo, perdão, é igual, mas a forma de entregar vai ter que ser diferente, porque é casos por casos, né? Ótimo. Olha só, a gente está partindo aqui para um desfecho dessa coisa. O que eu queria, né, deixar claro aqui para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir em algum momento. Nós vamos falar desses traços todos, um de cada vez, e nós vamos falar o que cada traço desse, né, representa num tipo de trabalho, num determinado trabalho, ou qual o tipo de trabalho que esse traço se identifica melhor, né? Exatamente. Mas eu queria entender uma coisa antes. Os traços, eles se confundem ou não? E existem conflitos entre eles e semelhança entre eles. E na análise, isso eu entrego também. Qual é o conflito que tu tem contigo mesmo e qual é a semelhança que tu tem contigo mesmo? Eu só vou citar um exemplo aqui para te poder entender. Uma pessoa que tem bastante oralidade e masoquista, tá? Na realidade, todos nós temos isso. Daí estou eu, a Janaína, lá na lotérica, na fila para pagar uma conta, e eu nunca vi o Alessandro na vida, mas eu achei ele muito simpático. Alessandro, tudo bom? Eu te conto o meu nome, eu te conto a minha vida. Alessandro, eu sou casada, meus filhos é assim, eu moro laçado, te conto a minha vida e tu vai embora, vida que segue. Alessandro vai para casa dele, eu vou para minha. Depois fica aquilo na minha cabeça assim, mas que porcaria. Ai, por que eu fiz isso? Eu nem conheço ele. Daí fica aquela coisa matutando na minha cabeça. O que Ou seja, é é? um outro perfil, é um outro componente. Um outro traço de caráter, qual é o conflito? Porque entre a oral e o masoca. O oral gosta muito de se conectar e se mostrar. O masoquista, ele gosta de se conectar, mas ele só vai se entregar se ele te conhecer há muito tempo, se ele tiver confiança, e a oralidade fala muito. Vocês podem ver que eu falo bastante e gesticulo muito com as mãos, porque eu tenho 40% de oralidade. Daí imagina, os meus 40 me despindo na frente do Alessandro ali na fila da lotérica, contando toda a minha vida, meus problemas, minhas conquistas, e eu saio dali, eu quase apanho do meu masoquista dentro da minha cabeça. Então, esse é o conflito que existe entre os dois. Mas qual é a semelhança entre os dois? Ambos gostam de se conectar com as pessoas. Então, tu quer colocar uma pessoa para vender roupa, digamos assim, pega ali uma rígida com um psicopata e uma oral, porque o oral, eu sou uma que se eu for comprar alguma coisa, eu passo a mão numa parede, eu cheiro o tecido, a gente usa muito essa coisa da conexão, porque ele se desenvolveu muito forte no meu corpo quando eu estava sendo amamentada ou com mamadeiras lá com a minha mãe na época, e tá tudo certo. Que legal. Cara, a gente tem muita coisa para falar. Vestimenta, no que tu é bom, no que tu não é bom, o tipo de vestimenta, os lugares ideais para a pessoa frequentar, o que não é ideal, o que ativa a tua dor, o que não ativa. Gente, é muito conteúdo. Bom, quando eu faço a análise dos meus clientes, eu entrego uma média de umas 11 a 12 folhas com tudo isso. Com tudo explicado? Fora um estudo de caso, que daí a pessoa vai me trazer uma situação que ela está passando, porque a análise trabalha com problemas circunstanciais, não existenciais, né? E a gente faz um estudo de caso e eu devolvo isso em formato de PDF para a pessoa. Vai ter um negócio muito legal que a gente vai fazer, porque todo mundo vai saber de todas essas coisas, que não é segredinho para ninguém, né? Mas as pessoas precisam entender que isso é um estudo, foi feito com muito esforço, muito trabalho, desenvolvido, muito bem testado, você tem que fazer vários testes, né, para entender sobre isso. Então, não é qualquer pessoa que vai ler isso e trazer isso para você com clareza. Mesmo você sendo dona de uma empresa e já entenda sobre perfis comportamentais, né? A gente tem que trazer para a pessoa, não é uma disciplina, mas é um conhecimento de que existe um profissional,
e esse profissional estudou sobre isso, esse profissional tem todos esses traços, esse profissional conhece todos esses traços, ele vai trazer para a gente uma clareza tão grande que a partir de agora você passa a não contratar por impulso, ou Exatamente. por QI, porque tem muito disso, né? As contratações por QI, elas geram conflitos muito grandes na empresa, né? Aquele que foi indicado ali, ele está indo para aquela função, mas esse cara nem serve para essa função. Então, a gente vai tirar um pouco desse benefício do QI e trazer um pouco mais de racionalidade nas contratações, né, dentro desses lugares. Uma outra coisa que eu quero falar para as pessoas, e até para a gente mesmo, né, que a gente vai fazer, com permissão da Jana, é lógico, né, a gente pode fazer no último episódio, no próximo episódio, uma análise comportamental de alguém, ou minha, ou de qualquer convidado, para a gente mostrar para as pessoas como é que são feitos? Sim, pode ser feito. Claro, uma análise bem mais esmiuçada, mais completa, a gente leva mais de uma hora, é óbvio. Mas de acordo ali com a vestimenta da pessoa, que eu posso olhar grosso modo ali, dá para a gente dar uma palhinha assim de como é que funciona. Ah, legal. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente encerra por aqui, para o que a gente trouxe para cada um de vocês. E amanhã, eu queria que você trouxesse para a gente uma coisa relacionada ao primeiro traço. Deve ser o esquizoide, né, que você falou. Isso. Né, a gente vai começar por ali, por todas Vamos as... pela ordem, né? Pela ordem, que eu acho que é melhor para as pessoas não se perderem. Isso. E aí, depois dessa entrega nossa, se você já quiser fazer a leitura de alguém, tá? Fica à vontade. Se não quiser, também a gente pode deixar para o último episódio. Tranquilo, tá? Você que vai me conduzir aí daqui para frente. Eu só vou fazer as perguntas pertinentes ou idiotas, né? Porque tem perguntas idiotas que são boas para ser respondidas. Tem muita gente que não faz perguntas porque às vezes acha que a pergunta é idiota, mas tem perguntas idiotas que são mais relevantes do que perguntas reais, ou necessárias, ou importantes, tá? Não vamos deixar de fazer, não. Jana, considere alguma coisa para a gente finalizar aqui, traga alguma coisa que você queira já deixar para essas pessoas para o próximo episódio, e conta aí, o que você quiser. Eu acho que mais é uma frase mais pro final, no sentido assim, ó. Não queira mudar. Não mude. Aprenda exatamente tu entender como é que tu funciona e usa isso ao teu favor. Não existe traço nem ruim, não existe traço ruim. Existe um traço mal compreendido. E eles são incríveis. E depois que tu sabe usar eles ao teu recurso, por mais que tu tenha ali, que é o meu caso, 7% de esquizoide, é muito legal. Tu pode usar isso no teu dia a dia. Então, use esse teu recurso, não queira mudar, sabe? Eu falo por mim que eu fiquei por muitos anos em terapia, não estou desmerecendo jamais as terapeutas, mas eu fiquei por muitos anos assim, ó, chorava, faz eu ser ruim, eu não quero ser mais uma pessoa boba, uma pessoa assim. Hoje eu entendo por que eu funciono dessa maneira e eu amo de paixão ser quem eu sou. Então, eu acho que tu te conhecer é tu poder te olhar no espelho e dizer assim, ó, muito obrigada por ser quem tu é. Porque é isso aí, eu acho que é incrível, né? É usar o que tu tem hoje, as tuas armas ao teu recurso. Legal demais. Jana, parabéns. Sou seu fã. Já era, né? A gente já se conhece aí Há um bom tempo. há um tempinho, Também, né? essas minhas suas palavras. Nós temos um grupo em particular que chama Tretas, né? E E esse grupo é para a gente falar aquilo que é importante para cada um de nós. E querer dizer para as pessoas mesmo que aguarde, tem muita coisa para a gente aprender com a Jana, tem muita coisa para vocês aprender com vocês mesmos, né? Às vezes a querem gente... saber um pouco mais, tenho 2 contas ali minhas Ah, legal. no Instagram, porque acabou dando um problema numa, lá eu acabei fazendo outra, mas eu estou usando as duas em paralelos, né? Se quem quiser me seguir, a primeira é Janaína, _ analista corporal, tudo junto, e a outra é Jana, _ analista corporal. Segue lá, que tem bastante conteúdo lá que vocês vão gostar. Ah, legal. Pessoal, seguem a Jana. Depois vocês me contam
o que vocês vão aprender a partir dali, né? É muito legal. Mas aqui nesse podcast vocês vão aprender, ó, muito mais, tá? Quero te agradecer, Jana. Eu que agradeço por tudo e bora lá se conhecer e se descomplicar, né? Vamos lá que a gente está todo mundo complicado e nada melhor do que se descomplicar com um resumo prático do seu dia a dia. Gente, um grande beijo, foi muito prazer conhecer vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e olha, segue o Alessandro também, porque ele é um cara... Eu nem vou colocar o meu aqui, mas a partir de amanhã vocês vão descobrir, tá bom? Conteúdo novo, gente nova, gente bonita, gente elegante, gente educada. Então, assim, gente que sabe muito, gente que vai ensinar muito e gente que está disposta a aprender também, né? Porque todos nós... eu sempre digo uma coisa que eu acho que é muito importante. Precisamos continuar sermos ensináveis. Isso mesmo. É uma palavra até difícil de falar, mas a partir desse momento que você se torna ensinável, tudo muda. E as informações chegam quando tem que chegar para a gente, né? O universo conspirando a nosso favor. Adoro! Exatamente. Beijo no coração, que Deus te abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Deixa eu sair daqui, deixar a Jana em paz.